Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, do versículo 24 ao 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isto. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixar crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e arrancai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo do meu celeiro. Jesus contou-lhe outras parábolas. O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce fica maior que todas as outras plantas, e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino do céu é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábola, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha do fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, as parábolas que nosso Senhor Jesus conta para nós hoje, como diz o diário bíblico, o joio e o trigo crescem juntos até a colheita, simbolizando a consistência do bem e do mal até o julgamento final. O grão de mostarda e o fermento ilustram o crescimento do reino dos céus a partir dos pequenos começos. Essas parábolas nos ensinam sobre a paciência e a confiança no plano divino. Então, nosso Deus tem paciência com nós, para que nós possamos herdar o reino de Deus, para que a gente possa chegar ao céu. A questão é, meu irmão, eu quero ir para o céu? Foi a perguntinha que eu fiz, embasado no último versículo que Jesus nos ensina, a parábola do joio e do trigo. Ele fala que o mundo é o campo, o trigo é a boa pessoa, o joio é a má pessoa. Então, se eu deixo o inimigo semear no meu coração as coisas más, eu vou ser ceifado como joio. De que forma? Aqueles que fazem os outros pecar e aqueles que praticam o mal. Sabe, irmãos, no nosso dia a dia, agora que eu vou ler o que o diário bíblico está dizendo aqui, é isso que eu quero dizer para nós. Nós precisamos não deixar que o inimigo semeie o joio no nosso coração. Porque nós precisamos todos os dias pedir para o Espírito Santo. Na segunda leitura vai nos dizer isso.
Nós não sabemos rezar nem orar como convém, mas o Espírito Santo pedirá por nós. Às vezes nós pedimos coisas banais, pedimos coisas que não têm sentido, mas nós precisamos pedir coisas, pedir algo que vai salvar a nossa alma, que vai salvar o nosso coração. Pedir a purificação. Quando eu peço a purificação, o Espírito Santo vai agir, vai lá naquelas áreas que precisa retirar o mal, vai lá naquelas áreas que eu pratico o mal, vai lá naquelas áreas que eu faço mal contra o irmão, e eu preciso não deixar o irmão pecar. Porque quando eu faço mal para alguém, eu iro a pessoa, eu deixo a pessoa nervosa, estou fazendo ela pecar. Então eu preciso rever os meus agir, rever as minhas atitudes. Eu preciso tirar esse mal do meu coração. Será que eu pratico mal? Será que eu sou uma pessoa irada, uma pessoa ignorante, uma pessoa arrogante, uma pessoa que cometo pecado e faço os outros pecar? Vou dar um exemplo bem simples. Eu gosto de assistir vídeo pornográfico. Eu pego o vídeo pornográfico lá e mostro para o outro. O outro olha e assiste. E você incentiva ele a ver pornografia. Eu sou essa pessoa que faço o outro pecar. Eu pratico mal. De que jeito? Com ignorância, com ira, com inveja. Contra o irmão, né? Com inveja. Falo mal, maldizer. Isso é praticar o mal. É fazer o mal para as outras pessoas. É ser uma pessoa maldosa, não ter coração. Então, Deus tem a paciência que nós temos e nos convida a separarmos o mal do bem, afastando o mau pensamento e as más intenções. Separe tudo aquilo que é o joio na sua vida, para que o bom trigo, que é a palavra de Deus, possa crescer dentro de você na sua vida. Coloca a mão dentro do teu coração. Eu fiz a seguinte pergunta hoje. Quero ir para o céu? Pensa nesse momento. Irmãos, Jesus deixa bem claro aqui. Eu vou voltar com os anjos. E vai ser ceifado. Vai separar o joio do trigo. Aqueles que praticam o mal ou fazem os outros pecar, vai para a fornalha ardente. É o joio. Então, eu quero ir para o céu. Será que eu sou o joio, sou o trigo? Eu preciso arrancar o trigo do meu coração, esse declínio para o mal, que é a concupiscência para o pecado. Pratico o mal, faço os outros pecar. Meu irmão, eu escrevi aqui o que eu vivi esses últimos dias. Eu sou uma pessoa fácil de tirar eu da minha paciência. Eu pedi para o Espírito Santo me dá essa graça. Na hora que eu for sair dessa minha paciência, quando eu acho as coisas injustas assim, eu fico nervoso. E eu quero corrigir, eu quero fazer algo, mas tem hora assim que eu exalto, que eu falo que não devo falar. E é isso que eu estou lutando hoje, para me controlar diante das injustiças, para me controlar diante das palavras. Como eu vi um padre falando sobre a atitude de Maria quando assassinaram seu filho, quantas pessoas que têm um filho assassinado, e Jesus passou por isso com Maria, e Maria assistiu tudo de perto, com a dor no coração, com certeza aprendendo a perdoar aqueles que estavam fazendo aquilo com Jesus. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso Senhor Jesus nos ensinou a suportar também as coisas malignas, nos ensinou a dizer não ao pecado, nos ensinou a como lidar contra o pecado. E nós precisamos pedir isso hoje, com a mão no teu coração. Fala assim: Senhor Jesus, derrama essa graça no meu coração. Tire todo o mal que declina o meu coração, o meu agir, o meu falar, o meu proceder. Aquilo que eu faço de errado que não agrada, Senhor. Aquilo que eu me torno esse joio. Diante do mal que o inimigo tem semeado na nossa vida. As palavras, os ensinamentos, o que temos assistido, o que temos visto, o que temos ouvido. Tira da minha vida, Senhor, tudo aquilo que me leva a ser esse joio. Tire da minha vida tudo aquilo que faz eu pecar. Deixe, Senhor, para o lado as coisas erradas. Mostre-me, Senhor, para que eu possa entender que eu não estou vendo, ouvindo ou fazendo coisas certas, que eu estou me tornando esse joio, estou permitindo que o inimigo venha semear coisas no meu coração, e que neste momento eu quero renunciar. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo no teu veneno. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos, fujam da vossa face todos que vos odeiam. Sabe, irmão, faça essa oração,
peça perdão pelos seus erros, não incentive os outros a pecar, não faça o mal, lute contra o mal, e o Espírito Santo que Deus me mostrava hoje em oração, o Espírito Santo vai te mostrar quando você estiver fazendo coisas erradas, e você vai renunciar, e você se vai pedir perdão se for preciso for, você vai falar palavras de que vai edificar a tua vida, e vai renunciar ao mal, porque irmão, eu quero ir para o céu. Bate a mão no teu peito, fala, eu quero ir para o céu, eu não quero ir para a fornalha ardente. Se eu não quero ir, então eu vou lutar para não fazer o mal, para não falar coisas ruins, para não proclamar palavras de pecado, para tirar palavrões da minha boca, para tirar coisas erradas da minha vida, da vida dos irmãos. Por isso eu preciso ser um cristão autêntico, viver Cristo no meu coração. Que o Espírito Santo nos conduza e nos derrame essa graça de todos os dias estarmos junto com Jesus e deixar ser conduzido pelo trigo, pelas boas palavras, pela palavra de Deus no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Rezemos o Pai Nosso, 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu,